Olá, o CDPP entrevista hoje o jurista Carlos Ari Sanfeld. Carlos Ari é presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público, é professor titular da Fundação Getúlio Vargas e também sócio do CDPP. Foi um dos autores do livro Infraestrutura, Ética e Eficiência, que foi coordenado, o trabalho foi coordenado pelo professor Afonso Pastore, no âmbito aí do CDPP. Professor Carlos Ari, inicialmente essa conversa, gostaria de conversar sobre o significado dos pedidos de abertura de inquérito feitos pelo Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro, né? E quais as consequências disso? É um sinal de que as instituições estão funcionando, quer dizer, resolveram dar um basta para os ataques que o presidente vem fazendo às instituições, o lançamento de suspeitas, né, contra a licitude do processo eleitoral e a confiança das urnas eletrônicas? Bom, a vida política, e muito especialmente o processo eleitoral, dependem de um mínimo de normalidade. As pessoas têm direitos de debater, de lançar suas ideias, de criticar os outros, até de uma maneira agressiva, né? Mas dentro de certos limites de normalidade. E cabe à justiça assegurar que esse padrão mínimo de normalidade, que é preciso existir para o processo eleitoral fluir adequadamente, ele seja respeitado. E há coisas que se pode falar que acaba afetando a normalidade da vida política eleitoral. Aliás, a justiça eleitoral, durante a propaganda eleitoral, tem um poder de interferir no conteúdo da propaganda, né? De punir o candidato pelo que disse, de suspendendo o programa eleitoral como uma espécie de sanção, ou dando direito de resposta para outra parte. Isso quer dizer que aquilo que se fala dentro do processo eleitoral, não necessariamente durante o período eleitoral, mas dentro do processo eleitoral, ele afeta a normalidade da vida eleitoral e cabe ao Tribunal Eleitoral cuidar de eliminar os excessos, as práticas nocivas. O que vem acontecendo é, com muita frequência, o lançamento de acusações contra a normalidade do processo eleitoral. E é isso que se vai investigar em relação ao presidente Bolsonaro. Ele tem frequentemente procurado perturbar o processo eleitoral, que ele é permanente de alguma maneira, mesmo fora do período eleitoral ele existe. Ele está procurando, aparentemente, perturbar o processo eleitoral, lançando dúvidas por meio de notícias falsas contra o funcionamento da justiça eleitoral. E é isso que se precisa investigar, se isso não significa um abuso dos direitos políticos que o presidente tem de lançar-se candidato futuramente, etc. Não é? Perfeito. Então é uma ação técnica da justiça, não é uma ação política, seletiva. Pois é, os que vivem na vida política adoram reclamar da politização da justiça, toda vez que a justiça trata de assuntos que têm a ver com a vida partidária, sobretudo, ou mesmo quando a justiça, aí não é eleitoral, mas a justiça comum, interfere em atos da gestão pública ou em leis, dizendo há um ativismo indevido, não se está deixando o governante governar ou o Congresso legislar. Bom, ninguém tem dúvida que numa democracia e no Estado de Direito existe separação de funções e cabe ao Legislativo legislar, ao Poder Executivo ele tomar as ações de governo, mas isso não significa que não exista controles. E a justiça, ela interfere para controlar. Então, é normal a interferência. Agora, evidentemente, aquele que sofre a ação de controle da justiça pode querer usar uma retórica de que está havendo abuso. Aliás, da mesma maneira que qualquer acusado de crime, qualquer crime comum, sempre diz que ele está sendo injustiçado, que o processo não tem fundamento, que o juiz o persegue. Não se conhecem culpados na casa de detenção ou na penitenciária. Todos são inocentes
e todos acusam gravemente os seus juízes de desvio. Então, isso está mais ou menos dentro do padrão comum, né? As pessoas reclamam da justiça quando ela faz o que ela tem que fazer. E é isso que está acontecendo. Evidentemente, se os agentes políticos e o presidente da República está nesse caso, começam a se exceder com frequência, eles vão ser alvos de frequentes processos. E aí eles vão tentar, pela retórica política, desqualificar a justiça. O que ele está fazendo é deixar de aceitar a regra do jogo. E isso é grave. Perfeito. E é o caso, então, seria da prisão pedida do ex-deputado Roberto Jefferson, presidente do PTB, que muito se falou que está combatendo a opinião dele, né? Que seria um crime de opinião, mas não um crime realmente previsto em lei institucional. Professor, qual fica, né, qual é a diferença? Porque quando é um crime de opinião, quando é um ataque às instituições, qual é o crime? Como enquadrar isso de maneira técnica e o mais objetivo possível? Opinião é muito importante, a livre expressão da opinião e das ideias é muito importante. E, em função da importância da liberdade, é que se garante às pessoas o direito, inclusive, de ser mal educadas. Mas não se garante a possibilidade de elas falarem qualquer coisa que quiserem. Em qualquer país democrático, ameaça, ainda que verbal, é crime. O crime de ameaça, ele é punido em todos os sistemas do mundo. E é claro que a ameaça, ela é frequentemente feita verbalmente. A ameaça de agressão física grave, que faz com que o sujeito tema mesmo pela sua vida, ela não necessariamente é feita com uma arma na mão. Ela pode ser feita com palavras. E a pessoa tem razões para suspeitar que aquela ameaça ela é séria. E é por isso que se pune o crime de ameaça. No caso do deputado Roberto Jefferson, ele tem ameaçado ministros do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Ameaça, ameaça. Ele diz que se eles continuarem exercendo a sua função, ele vai invadir o Supremo, vai enforcar os ministros e outras coisas do tipo. Além disso, tem um outro crime, que todos os países democráticos que têm Estado de Direito e que garantem, portanto, a liberdade de opinião, punem, que é o incitamento, a incitação à violência. Isso é, ficar estimulando as pessoas a praticar violência umas contra as outras. E é o que ele, aparentemente, vem fazendo naqueles vídeos em que ele é armado, usando um linguajar meio alucinado, né? Fica estimulando os seus seguidores a tomarem armas e invadir os prédios da justiça para justiçar os juízes. Bom, é óbvio que o que ele está fazendo, em tese, pode ser capturado no crime de incitação à violência. Né? E é Estamos, por isso então, que ele está dentro preso. do Código Penal. É Código Penal, realmente, quer dizer, a Lei de Segurança Nacional, ela, num linguajar mais antigo, ela pune coisas de uma maneira um pouco vaga e há sempre o temor de que se comece a querer punir a mera opinião ou a mera crítica exagerada e tal. Mas aqui a situação é bastante diferente. Ele está sendo acusado de estar incitando a violência e de estar ameaçando repetidamente, né? E é por essa razão que, inclusive, se referiu à própria Lei de Segurança Nacional como uma possível capitulação do seu comportamento, porque ele estaria usando essa incitação à violência e essa ameaça para tentar afetar o funcionamento das instituições. Então, não é só porque a sua crítica pode afetar o funcionamento das instituições, porque tem certas críticas que querem afetar mesmo, querem melhorar, querem mudar. Mas o que, aparentemente, ele está querendo fazer, né, é mudar o funcionamento das instituições, mobilizando pessoas para usar violência contra as instituições. Bem, isso é crime em qualquer lugar do mundo. O fato de que
a pessoa que faz isso lidera um partido político, não lhe dá imunidade. Não existe imunidade para a incitação à violência e nem para produzir ameaças verbais contra ninguém, né? Claro que tudo isso é muito sensível, né? Porque quando envolve ameaças verbais, quer dizer, ele não tomou armas e não invadiu prédio público, ou a incitação à violência ainda não gerou o resultado, sempre se pode dizer, você está exagerando, né? O Poder Judiciário, o acusador, a polícia estão vendo fantasmas em meras críticas. Bom, cabe à justiça fazer essa análise. É normal que a pessoa comum, o sujeito da rua, tenha sua própria avaliação e pode achar o que for sobre as decisões judiciais. Criticar a decisão judicial é normal, é normal. Mas, afinal, em qualquer país civilizado do mundo, essas decisões delicadas são tomadas pelos juízes. E quem mais tomaria as decisões? Né? Tá ótimo. Professor, aqui me veio à cabeça aqui um outro tema muito debatido, isso no mundo inteiro, sobre direito à opinião, expressão e escolha, que é a questão das vacinas, né? Alguns países exigindo certificados, o famoso Green Pass para aceitar ou funcionários trabalhando na empresa ou em locais públicos. O que o senhor imagina dessa questão? É algo que será debatido pelos supremos tribunais em todo o mundo? Como fica também esse, o direito de escolha e o direito da saúde pública? Como é que fica isso no debate público e no direito? Olha, o direito de escolha das pessoas é limitado pela lei em função dos riscos que as escolhas delas gerem para terceiros. Por exemplo, eu posso escolher andar em alta velocidade com o meu veículo. Só que eu não tenho o direito de exceder o limite de velocidade que for estabelecido pela lei. Por quê? Porque eu coloco em risco as outras pessoas. Eu posso escolher não usar antipoluente na minha indústria, porque eu considero melhor para mim. Mas eu não posso fazer isso porque eu estou causando um dano ambiental. Então, é absolutamente normal que a liberdade de escolha empresarial e individual seja limitada pela legislação, que impõe comportamentos positivos. Quer dizer, eu tenho que instalar filtros na indústria, eu tenho que observar limite de velocidade, e por aí vai. Em matéria sanitária, isso é muito importante pelo dano potencial que uma pessoa pode causar a outra sem nem saber que está causando, né? E é por isso que ela tem que se proteger para que ela não seja um agente transmissor de doenças. Em todo o mundo, a legislação toma medidas para fornecer às pessoas, então cria serviços públicos de saúde para fornecer às pessoas o meio de elas não se tornarem agentes de propagação de vírus, né? E é normal que as pessoas se submetam a isso, porque elas são capazes de entender a importância de proteger a si mesmo, proteger a sua família, proteger os seus semelhantes. Em casos isolados, que são percentualmente menores, é preciso usar alguns instrumentos de limitação de direitos para incentivar o sujeito a se submeter à vacinação. Então, por exemplo, exigir uma caderneta de que se vacinou para se poder ter acesso a certos estabelecimentos públicos, você pode contaminar os outros, né? Então, é um instrumento de limitar o direito da pessoa que não fez aquela ação que é desejável coletivamente. Eu diria que é um meio soft de induzir o comportamento. Eu estou limitando o direito de fazer outras coisas, mas não estou agarrando o sujeito compulsoriamente e enfiando a vacina à força. Isso é uma técnica soft de induzimento por meio da limitação de outros direitos, né? Como não se está limitando nenhum direito fundamental, por exemplo, não se está limitando o acesso à alimentação, que aí seria inadequado, está levando a pessoa à morte, né? Se você nega a alimentação a ela porque ela não se vacinou. Né, o senhor foi um dos colaboradores, como eu disse, do livro Infraestrutura, Ética e Eficiência, né? O seu capítulo tratava especificamente da regulação das parcerias do setor privado com o setor público.
Desde então, nesses últimos anos, né, como avançou esse tema, né? Houve aprovação de alguns marcos regulatórios, o marco do saneamento, o marco da lei do gás. O tema avançou bem ou ainda falta muito aí para o ideal para destravar os investimentos? O que está faltando, professor? Bom, nós temos problemas de insegurança que não foram superados pela aprovação, por exemplo, da lei do saneamento. Um dos problemas da insegurança é que nós temos tido muitas interferências em contratos por atos legislativos ou mesmo do executivo que não acreditam na importância de se respeitar contrato. Então, nós temos tido situações de crise gerada em concessões por conta de interferências legislativas, são leis aprovadas em estados e municípios, e às vezes até no âmbito federal, que oneram indevidamente os concessionários que já existem, né? E nós temos tido um outro problema frequente com a gestão de contratos de concessão, mas até numa fase anterior, que é no lançamento dos contratos para licitação, que são interferências do Tribunal de Contas, isso tem acontecido no âmbito federal e também no âmbito dos tribunais de contas dos estados e naqueles que têm nos tribunais de contas de municípios, são interferências que vão além do papel do controlador de contas. Então, tem muita gente interferindo e gerando insegurança jurídica. Nós temos que avançar em relação a isso e, portanto, nós precisamos debater um pouco quais são os instrumentos legítimos para a atuação, por exemplo, do controle de contas em relação àquilo que faz as agências reguladoras. Hoje, eles se julgam competentes para interferir na atividade finalística, o que constitucionalmente não são, né? Além disso, surgem ameaças por conta de discussões judiciais. A mais recente tem a ver com um dispositivo da Lei de Concessões que vigora no Brasil desde 1995 e que permite a transferência de concessão e de controle das concessionárias do controlador original ou da empresa original para terceiro, o que é frequente no mercado. Há uma ação de inconstitucionalidade lá no Supremo Tribunal Federal sendo julgada a respeito da constitucionalidade ou não desse dispositivo, que, por incrível que pareça, vigora há 26 anos e o Supremo ainda não julgou. E, recentemente, surgiu um voto do relator contra a constitucionalidade e propondo que as concessões que existem, que tiverem sido transferidas, elas sejam extintas no prazo de 2 anos, portanto, antes do seu prazo de conclusão. Claro que o Supremo ainda não terminou o julgamento, é normal que haja propostas do relator que não são acolhidas pela maioria do tribunal, mas, enfim, isso mostra ainda, a meu ver, a postura do relator ao achar inconstitucional esses movimentos normais da operação empresarial, uma incompreensão do que é a atuação do parceiro privado nos empreendimentos públicos. Existe ainda uma visão um pouco estereotipada sobre a liberdade privada, né? E é preciso entender que o Estado só ganha com a atuação do empresário privado, claro que sob regulação, mas do empresário privado que atua em condições básicas de mercado. Isso ainda falta para nós. Então, nós temos que avançar também nessa compreensão dos órgãos de controle, inclusive do Poder Judiciário, que de vez em quando ameaça a segurança jurídica dos contratos que já existem, né, de concessão. Né, teve um caso recente na linha amarela do Rio de Janeiro, né, que o prefeito fez uma intervenção e o STJ acatou, né, ainda está em discussão o caso. Isso. Depois houve uma suspensão na própria Justiça das decisões das instâncias inferiores da Justiça, que acabou permitindo a continuidade da concessão. Mas aqui, nesse caso, o que impressiona é que houve ato do Poder Executivo, Prefeitura do Rio de Janeiro, houve ato do Legislativo do Rio de Janeiro, e houve ato das instâncias inferiores da Justiça, e mesmo do Superior Tribunal de Justiça, para atingir uma concessão em andamento, como se atacar concessionários privados, depois que eles fizerem investimento, fosse uma espécie de projeto público, né? Que é capaz de unir autoridades do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. É uma visão
a respeito da empresa privada, como se a empresa privada fosse ameaça do interesse público. Quando a conjugação de esforços da iniciativa privada e do poder público, por meio de contratos de concessão, que as partes cumprem, é a melhor maneira de nós termos investimentos para superar o gargalo que nós temos de desenvolvimento no Brasil. Então, o caso da linha amarela do Rio de Janeiro mostra que nós temos que amadurecer ainda mais. E isso não necessariamente vai ser feito por mudanças legislativas. Nós temos que superar uma espécie de populismo que vem contaminando não só o Poder Executivo, mas o Poder Legislativo e algumas instâncias do Judiciário. Quer dizer, o populismo é danoso à segurança jurídica, afasta investimentos e acaba prejudicando a prestação de serviços públicos à população. Perfeito. Professor, uma última questão, só uma opinião mesmo breve, porque é uma questão aqui, acho que complicada, porque o senhor trabalha aí assessorando tanto a reforma tributária, a reforma administrativa, entre outras. Qual a sua percepção? Essas reformas têm alguma chance de serem aprovadas ainda na atual legislatura, no atual governo, e com um porém, né, sem serem aí desvirtuadas durante a tramitação, né? Qual a sua impressão sobre esse assunto? Olha, existem movimentos muito fortes no Congresso Nacional em favor de reformas. Por exemplo, na reforma administrativa, existe uma disposição muito grande. Reforma tributária é a mesma coisa, e isso cria um ambiente que pode ser favorável às reformas. Mas é preciso que esses esforços se organizem, é preciso haver convergências, e é preciso eliminar as ameaças, por exemplo, ameaças corporativas em relação à reforma administrativa, ameaças de interesses muito particulares de segmento do setor privado em relação à reforma tributária, que sempre ocorrem e aparecem no processo legislativo. E os governos, o governo federal, nesse caso, tem um papel catalisador de organização que faz a diferença. Infelizmente, o governo atual não tem conseguido fazer isso. Ele tem sido uma espécie de baralhador das cartas, né? Na reforma tributária, o governo baralhou com as suas próprias propostas discussões que vinham caminhando bem no Congresso Nacional. Atrapalhou. No caso da reforma administrativa, o governo mandou uma má proposta de emenda constitucional. O Congresso está discutindo para ver se corrige esse defeito de origem. Então, esses dois exemplos são super importantes, da reforma tributária e reforma administrativa, mostra que o governo precisa de uma correção de rumos, porque em vez de ele ajudar, está atrapalhando. O governo ajudando já não é fácil, imagine o governo atrapalhando. Mas são pautas relevantes, existem forças nos estados, nos municípios, no setor privado, na sociedade civil organizada, para ajudar esse processo, né? E desde que o governo consiga corrigir o rumo, eu acho que nós podemos chegar a um resultado satisfatório, mesmo o tema sendo difícil. Isso aconteceu na reforma da Previdência. E é possível acontecer também em matéria de reforma do RH do Estado e em reforma tributária. Mas eu diria que a grande chave da mudança tem de ser a correção de rumos do governo. É isso que nós esperamos que ocorra até antes da eleição, que ainda está distante, e o Brasil tem pressa. Perfeito. Professor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Juliano. Um prazer.